Uma coisa com outra. Eu queria aproveitar esse momento para usar um pouco da minha experiência de empresa, do amor enorme que eu tenho pelo futebol, por algumas entidades sobrenaturais que estão aqui na primeira fila, e tentar juntar um pouco as duas coisas, separar um pouco clubes e jogadores. No caso de clubes, para mim, o futebol brasileiro é mais ou menos como a aviação mundial. A aviação mundial proporciona um enorme faturamento para uma enorme quantidade de empresas e pessoas, porém as companhias aéreas estão falidas. Então, recentemente houve um levantamento de um grande economista. Ele pegou as 50 maiores companhias aéreas do mundo nos últimos 50 anos e descobriu que sequer elas pagaram investimento de compra de avião até agora, nenhuma na Lua. Mas ao redor delas tem indústrias incríveis, o pessoal que serve comida, o pessoal que trabalha no aeroporto, o pessoal do raio-x, o pessoal da Infraero, da ANAC. Você cria uma estrutura tão grande que depende daquilo, e a gente se pergunta, como é que o gerador de tudo aquilo não ganha dinheiro? Algum motivo deve ter. Para mim, o futebol brasileiro é muito semelhante. Existe uma enorme quantidade de dinheiro que gira por causa do futebol no Brasil. Empresas, marketing, empregados, todo mundo ganha dinheiro. Os clubes de futebol, incrivelmente, se a gente fizer um levantamento de todos os últimos 50 anos, eles sempre mais deveram do que tiveram dinheiro em caixa. Agora, eu creio que todo mundo está feliz da vida, porque finalmente nós conseguimos ter na internet vários jornais online, desde 1890 e alguma coisa. Eu estava lendo na semana passada, um pouco antes da Copa de 66, um pouco antes da convocação para a Copa de 66, tinha uma reportagem sobre os clubes do Rio de Janeiro. E a reportagem dizia que todos tinham dívidas, e o Flamengo tinha uma dívida monstruosamente grande, e a previsão é de que daquela maneira o time não conseguiria chegar a 1967. O que na verdade aconteceu é que o time não só chegou a 1967, como a dívida deve ter aumentado. Uma coisa que já se descobriu no futebol brasileiro é que os grandes clubes, aqueles que têm um apoio popular fenomenal, não vão quebrar nunca. O dirigente do clube sabe disso. Então sempre vai aparecer alguém no último momento, o governo, a loteria esportiva, uma verba não sei de onde, o perdão de uma dívida, o parcelamento interno das dívidas do INSS, do Fundo de Garantia. Sempre vai aparecer alguém que vai proporcionar uma saída a uma crise financeira. É bom lembrar disso. Agora, quando a gente pensa, como é que pessoas como eu, por exemplo, pessoas que trabalharam em empresas, eu tenho 30 anos administrando empresas, vários tipos de empresas, em todos os degraus do organograma, qual seria a dificuldade para uma pessoa como eu administrar, por exemplo, um time de futebol, ser presidente de um time de futebol? Há várias dificuldades que à primeira vista não parecem. Primeiro, quando a gente trabalha em empresa, nós fabricamos um produto, mesmo um produto extremamente conhecido pelo povo. Se durante uma semana minha venda ficar abaixo do esperado, é um problema dentro da empresa, eu vou ter que me explicar para os meus superiores. Se eu ficar 2 semanas com venda abaixo, eu vou ter que me explicar mais ainda. Mas não vou ter na frente da minha fábrica 10 mil pessoas com bandeira, bumbo, panela, ameaçando botar fogo na empresa e pedindo para que eu seja deposto do cargo que eu ocupo. Então eu só tenho que dar explicação ali dentro, não tem uma horta que está acompanhando tudo que eu faço. Na verdade, as pessoas nem sabem o meu nome. Eu posso tomar minhas decisões racionalmente e com todo o tempo. Eu não preciso ficar dando entrevistas todos os dias explicando o que eu vou fazer hoje de tarde ou amanhã cedo, como acontece no futebol. Eu posso fazer um planejamento para 2, 3, 5, 10 ou 15 anos, o que é impossível no futebol. Futebol, o presidente de um clube é eleito, quanto tempo ele vai ficar? 2 anos. O que se espera dele? O que se espera? Que ele administre bem o clube? Não, o que se espera é que ele ganhe títulos. Ele não tem nenhuma outra opção a não ser ganhar títulos. Um dos raros programas que eu participei, no Sport TV, em São Paulo, Arena Sport TV, eu tive a oportunidade de conhecer o presidente do Botafogo, o Sr. Maurício, no momento em que ele estava assumindo o Botafogo. E ele foi lá levar a filosofia de que nós não vamos gastar mais do que nós arrecadamos. Eu falei, isso é maravilhoso. Não me surpreende, porque isso é o que nós fazemos em empresas a vida inteira. Primeiro a gente descobre quanto é que pode gastar, e depois começa a gastar. Eu não posso fazer despesas muito acima da minha previsão orçamentária, senão eu perco o emprego.
E foi dito, todo mundo elogiou, mas ficou muito claro que isso funcionaria extremamente bem desde que o Botafogo ganhasse títulos. Porque se não ganhasse, todo mundo iria esquecer muito rapidamente que nós somos um time com um orçamento equilibrado, para lembrar, com as gozações dos inimigos, que nós somos um time que não ganha título. Durante algum tempo, é possível levar. Depois a pressão fica tão grande que se começa a fazer investimentos acima da capacidade orçamentária e se deixa uma dívida para quem vem depois. Os clubes de futebol são entidades civis. Eles não precisam publicar balanço. Nenhum de nós sabe exatamente o que acontece no balanço de um clube de futebol. Não existe uma divulgação onde está sendo gasto dinheiro, se está sendo gasto mais ou menos. Coisas que numa empresa nós temos que fazer. Nós dependemos fundamentalmente desse orçamento. Eu conheço algumas pessoas que se aventuraram a ir para times de futebol, administrar futebol, e o que eu acho interessante é como a cabeça de um empresário bem-sucedido, ou a cabeça de um diretor, ou um presidente de empresa bem-sucedido, imediatamente vira geleia quando ele tem que dar uma entrevista depois do jogo de futebol. Porque a empresa é administrada com a cabeça e o futebol com o coração. Existem satisfações imediatíssimas que nós temos que dar, e é impossível dizer para duas torcidas que viveram a vida inteira brigando, se digladiando, que de repente se tornaram irmãos, amigos sob a mesma bandeira. Jamais vai acontecer. Preferir quebrar, mas jamais vamos nos unir com eles, porque desde 1911, quando aqueles cidadãos saíram do Fluminense, é aquela história. Então, nós vamos continuar assim. Isso é bom ou isso é ruim? Eu não sei. O que eu sei é que os dois países mais bagunçados do mundo, administrativamente falando, no futebol, que são Brasil e Itália, ganharam 9 títulos mundiais juntos. E os mais bem administrados não conseguiram ganhar muita coisa. Então, para mim, existe um processo pelo qual a gente brasileiramente vai levando. O que o clube precisa, e aí sim, eu acho que parte da plateia dessa sala entra nisso, nós precisamos de incríveis profissionais embaixo da presidência do clube, deixa a política funcionar lá em cima e vamos se especializar cada vez mais aqui embaixo. Podem falar o que quiser da maneira como nós somos ruins para gerir clubes, mas certamente nós não somos tão ruins na parte de preparação. E, aliás, esse evento serve para isso mesmo, para elogiar todo mundo que está fazendo o trabalho bem feito e melhorando cada vez mais. Fica difícil explicar a força e o tamanho que o futebol tem. Nós nos acostumamos com a ideia de que nossos clubes precisam ser campeões, eles não precisam necessariamente ser bem administrados. Se alguém se lembrar, quem foi o campeão brasileiro de 74? Todo mundo lembra? Todo mundo lembra? Vasco. Quanto o Vasco faturou em 1974 e quanto deu de lucro? Ninguém lembra. Então, mesmo profissionais, nós continuamos a ser torcedores e queremos que o nosso time no coração dele. Eu não creio que nós vamos criar administradores de clubes como nós criamos administradores de empresas, e eu, como ex-administrador de empresas, sempre vou perdoar de coração qualquer dirigente de clube, porque eu acho que eles não têm a mínima condição de reproduzir um clube de futebol o que eu e tantas outras pessoas fizeram em empresas durante tanto tempo.